Amigos, eu vou trazer para vocês hoje um tema muito interessante, mas também muito preocupante, porque eu vi uma estatística de que 90% de todos os nossos problemas envolvem os nossos relacionamentos humanos. Então isso é muito preocupante, porque realmente deve ter mesmo esse envolvimento, porque nós nos relacionamos todos os dias com pessoas e esses relacionamentos a gente vê, de modo geral, né, que eles são muito conflitantes, porque cada um quer fazer com que a sua opinião, a sua vontade prevaleça. E isso, do outro lado, também tem uma resistência, porque se pensa da mesma forma. O outro também pensa que a vontade dele tem que prevalecer, que ele é que sabe das coisas. Então, puxa vida, isso realmente entra dia, sai dia, e nada disso melhora, sabe? Cada vez mais a gente vê assim coisas aumentando o número de informações, de notícias, sabe, envolvendo sempre coisas violentas, gerando uma série de coisas. Então, assim, realmente é muito preocupante, porque as coisas estão aumentando e não diminuindo. Embora, lógico, tem muitas pessoas que estão trabalhando para que as coisas melhorem, para que a gente tenha mais educação, sejamos mais pacientes. Tudo isso também tem um outro lado que está trabalhando muito para isso. Mas, por enquanto, né, o lado que está criando mais problema está prevalecendo. Então eu fui buscar alguma coisa, assim, poxa, sempre buscando as coisas por um lado diferente, para ver se a gente busca uma solução para essas coisas. Um texto muito interessante da Ciência Cristã, que nos dá a chave para isso, que diz assim: devemos trabalhar para dissolver com o solvente universal do amor a dureza adamantina do erro, a dureza adamantina de diamante. O diamante é muito forte, o diamante ele não se desgasta, ele vai para cortar as coisas, ele é muito duro, né? O erro é uma coisa muito dura, porque o erro ele vai, à medida que, como a maioria das pessoas vai alimentando coisas dessa forma, ele vai se fortalecendo cada vez mais. Então vai ficando difícil, vai ficando duro dissipar o erro, né? Porque e aí 3 coisas foram enumeradas como sendo que a base de tudo isso, né? Que é a vontade, a justificativa e o amor ao ego. Porque o ego, ele faz guerra contra a espiritualidade. Sim, porque a espiritualidade segue por um outro caminho. A espiritualidade não se mistura com o ego. O ego é coisa da mente humana. A espiritualidade é da mente divina, é outra coisa, né? Então, as pessoas estão perdidas nesse quesito, que elas ainda enaltecem as pessoas que têm personalidade. Não porque fulano tem uma personalidade muito forte, como se isso fosse positivo. Isso não é positivo. Mais personalidade significa menos essência. Menos essência, né, é mais cessão que se dá ao quê? Ao ego. Então, o ego, a vontade, é o quê? Ele se acha, né, o dono da verdade. O ego, ele quer que o mundo e as pessoas girem em torno dele. Então, ele cria essa ilusão dele, né, e querendo que o mundo e as pessoas, né, se comportem, pensem, né, a imagem e semelhança dele, ego. Então é preciso que a gente fique atento, né? Porque
esse domínio, as pessoas estão sendo muito dominadas por isso. E os problemas se avolumando. Porque o ego, ele não vai solucionar nada. Porque o mal não pode neutralizar outro mal. Isso não existe. Então, cada vez mais as coisas vão crescendo em vez de diminuir. Elas vão se avolumando, sabe? Em todas as situações onde entra uma conversa humana, tem mais discussão do que conversa. E a discussão não pode levar a lugar nenhum, porque é confronto de ego. É um querendo prevalecer sobre o outro, e o outro querendo prevalecer sobre o um. Não tem solução para isso. Não adianta insistir. Isso não vai ser resolvido dessa forma. Porque o ego ainda tem uma outra coisa. É a habilidade que ele tem, é a expertise dele. Crítica, julgamento, condenação e maledicência, é um prato cheio. Ninguém vai virar isso em cima do ego. Quanto mais forte ele ficar, mais persuasivo ele vai ser. E aí o que acontece? A coisa chega num volume que estoura até em guerra entre nações. A coisa é muito séria, por isso que é muito preocupante. Porque viver dessa forma, por quê? Por que essa escolha? Para que fazer isso? Mas a dificuldade está em quê? Em segurar esse ego, em exercer controle sobre esse ego. Isso só tem a solução, só pode ser espiritual. Não tem outra solução. Porque o bem está do lado da essência, não está do lado do ego. E só o bem pode neutralizar o mal. Agora, a essência é como se fosse estivesse envolvida. Porque o ego está prevalecendo na maioria das pessoas. Então, a essência está lutando para respirar, né? Mas quem experimenta resolver esse problema utilizando as soluções espirituais está vivendo uma outra vida. Está vivendo uma paz que nunca viveu. Está vivendo uma harmonia que nunca viveu. Então, é preciso o quê? Que a gente tome consciência disso. Olhando para dentro de si mesmo. Eu sei que é difícil, porque o ego não deixa, né? Não, mas parece coisinha de criança. Dois garotinhos brigando, um adulto está no meio. Escuta, para. Por que vocês estão brigando? Não, mas ele começou. Isso predomina até hoje nos adultos, em chefes de nações. Não, porque ele jogou uma bomba aqui, agora eu vou jogar uma bomba lá. Desde aí, pronto, a coisa praticamente se eterniza, né? Porque ninguém dá um passo para trás. Porque o ego aprendeu, não, passo para trás é covardia. Não é covardia, é sabedoria. Mas como ele não tem sabedoria, ele não enxerga isso. Então, ele vai enxergar o quê? O mal, a covardia. Ele não tem essa capacidade de discernir uma coisa da outra. E assim a gente vai vivendo. E aí entra naquela coisa de, não, é assim mesmo. Não, não é assim. E não precisa ser assim. Nós temos uma essência, nós temos soluções. Mas é preciso dar o ouvido. Dar o ouvido certo à espiritualidade, que vai conduzir as coisas por outro caminho. Então, chega um momento na vida que a gente tem que perceber isso. Não pode ser de outra forma. Agora, a gente precisa exercitar, a gente precisa praticar. Né? Eu me lembro aqui de uma situação que me veio agora aqui à cabeça. Eu tive uma avó, parte materna, muito sábia mesmo. Então, essa minha avó, ela era costureira. Então, eu ficava no quarto dela, costurando. E
E de vez em quando ela vinha na cozinha para tomar um café. E a casa muito cheia, porque eram 11 netos, todos nós juntos ali, cinco meninos e 6 meninas. Então, aí, aquela coisa, você viu isso? Olha, não, porque o fulano falou isso, porque não sei o quê, porque o fulano é assim, porque ele não presta, não sei o que lá, entendeu? Aí a minha avó chegava tranquila na porta, assim, no cômodo onde nós estávamos, ela tranquila, sempre muito amorosa, sempre muito calma, muito tranquila, né? Aí ela disse assim, meus filhos, se vocês não vão elogiar uma pessoa, calem suas bocas e ir embora. Aí a gente ficava assim, meu Deus, né? Quer dizer, ela mostrava assim, calem suas bocas, não abra sua boca. Ela nem explicava, calem suas bocas. Se você não pode fazer o bem, por que você vai fazer o mal? Desde quando crítica, condenação, julgamento, maledicência vai corrigir alguém? Isso não vai acontecer. Jamais aconteceu e jamais vai acontecer. Porque um mal não pode neutralizar outro mal. Você quer corrigir o mal fazendo outro mal? O mundo já experimentou isso há muitos anos atrás e viu que não dá resultado. Olho por olho, dente por dente, isso nunca funcionou, nem vai funcionar. Só vai aumentar a animosidade. Então não adianta você discutir com a sua esposa, discutir com outro na rua, com o vizinho, isso não vai resolver. A única forma é essa. Se vocês gostaram desse vídeo, aprenderam a lição com minha avó, né? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.